Bom dia, boa tarde, minhas cobrinhas. Então, o meu artigo de hoje se chama Venômica Comparativa de Cobras corais brasileiras, Microlus frontalis, Microlus spishi e Microlus surinamensis. O meu artigo, né, que eu estou apresentando, foi publicado na Toxicon, que tem fator de impacto de 3,33. É um artigo de brasileiros que procura, né, falar sobre a proteômica envolvida no veneno dessas três cobras. O gênero Micronus corresponde a um grupo monofilético de aproximadamente 80 cobras venenosas reconhecidas, né, e endêmicas desse novo mundo. E os envenenamentos eles causam um bloqueio progressivo da transmissão neuromuscular, que é caracterizada por dor, paralisia, fraqueza, visão turva e, em casos extremos, parada respiratória e até a morte. A análise venômica, né, de algumas toxinas de outros grupos, né, mostraram que eles chamam de toxinas de three fingers, ou toxinas de três dedos, e as polipases, né, do grupo A, que representam um componente desse veneno, e esse veneno, né, é analisado protomicamente até o momento e exibe tipo, uma dicotomia fenótipo, e é caracterizada por uma toxina, né, denominada por PLA, e é uma ação de pré-sináptica. E o Three Fingers, né, o 3FT, ele é pós-sináptico. É um padrão de distribuição que é imperfeito, mas e ele é visto ao longo do norte e sul do continente americano. E isso, né, essa falta, né, de filogenia, né, perfeita, ele sugere que a fenologia pode ser não ser o único fator que funciona esse fenótipo, né, desse veneno, que é divergente entre as espécies do gênero Microbus. Nessa primeira imagem a gente tem, né, a localidade onde ocorrem essas cobras, né, corais do gênero Micronus. Em verde a gente tem onde tem a M frontalis, em laranja a M spishi e em azul a M surinamensis. Para materiais e métodos, né, primeiro de tudo os venenos foram reunidos e números assim de espécies ainda não foram declarados, mas das mesmas populações, a gente tem Micronus frontalis em São Paulo, a M. spishi no Pará e a M. surinamensis em Porto Velho, em Rondônia, que pertenciam ao acervo de um professor já falecido, né, o professor José Roberto Glígio, em que eles, inclusive no trabalho, eles atribuem, né, ele é dedicado a esse professor. Após isso, é feito o isolamento e a caracterização inicial das proteínas, né? Então, 150 microgramas, né, de veneno dessas cobras, né, foram analisados. E esse material foi centrifugado em Pendorf e as proteínas, né, foram separadas por RPHPLC, ou seja, foi feita pelo método de cromatografia. Que é basicamente uma cromatografia líquida de alta eficiência, em que eles utilizam a técnica de fase reversa, que é um método, né, em que ele separa, né, os componentes da amostras por polaridade de moléculas e elas são eluídas, né, primeiro em preparações para ser purificadas, concentradas e dessalinizadas, e fazendo com que essa técnica é ideal para espectrometria de massas e é utilizada em estudos de proteômica, inclusive. Com essas análises, né, eles puderam perceber que o veneno da M. frontalis rendeu 42 componentes moleculares de massa molecular e 19 proteínas na faixa molecular de 13 a 14, né? E da M. species ficou em 23 componentes e 23 proteínas. E já a M. surinamensis teve 36 proteínas e outras 13 que não foram registradas no perfil de massa do proteoma do veneno.
né, que destaca a alta evolutibilidade da M micro, das toxinas, né, e os proteomas do veneno dessas três, né, dessas três tríades, né, dessas três cobras, foram investigadas que compartilham algumas massas de toxinas entre elas. E o veneno da M frontalis e da M species continha 3 FTS de massa molecular e a posição, né, de, em, em posição de eluição, né, enquanto o da M species, né, e o da M surinamensis compartilham outros 3 FTFs. E os venenos da M frontalis e da M surinamensis têm outros 3 FTFs em comum, que gera essa figura 3 aqui, em que a gente pode perceber que a gente tem uma, né, uma sendo compartilhada pela frontalis e pela surinamensis, uma pela frontalis e M species, e uma entre a surinamensis e a species. E já para PLA, a gente tem algumas, né, sendo tanto de uma quanto da outra. Além disso, foi comparado, né, com os dados genômicos que eles já tinham da M. surinamensis com aqueles relatados na espécie no Peru, que mostrou que o veneno dessas duas variantes geográficas, né, que são aquáticas, eles compartilham 2 FTFs idênticos e o brasileiro, né, e o peruano, tanto essas duas amostras, compartilham sequências internas de aminoácidos e eles também falam que nenhuma evidência, né, para FTF foi encontrada no proteoma da cobra coral brasileira, aquática, no caso a M. surinamensis. No geral, né, a M. surinamensis compartilha 46% das sequências de aminoácidos e da mesma forma que eles relatam, né, que é abrangente nas duas. E ambas as amostras do veneno eles encontraram correspondências de toxinas MS5, MS4 e MS2, com percentuais de 81 a 97,7%, ou seja, muito próximo. E já na figura 4, né, que eu subdividi em três, mas eu vou explicá-las como uma só, porque eles explicam ela como uma só, é que a amostra de distribuição, né, relativa das toxinas dos proteomas do veneno da M. frontalis, da M. species e da M. surinamensis. E na M. frontalis ele continha a comparação do veneno mais complexa do número de famílias, e a única que apresentou um fenótipo de maior porcentagem de PLA do que do Trifid. E, no entanto, a M. surinamensis expressou um veneno trifid aerodinâmico de baixa abundância de moléculas e o veneno da species, né, exibiu uma abundância relativa equilibrada entre o PLA e o TRF-TS. E é uma modesta comparação, né, que eles fizeram, em que é possível ver, né, que esses gráficos de pizza, né, em que o A representa a frontalis, em que a gente pode perceber que a gente tem uma maior de um do que do outro, em que a B a gente tem o da M Speech, né, do Pará, em que a gente tem uma maior TFTX, né, do que PLA, e na C, que é o da Micronuclearinamensis, a gente tem uma muito maior porcentagem de TFT e uma menor de PLA. Ou seja, é possível ver essa diferença, né, entre o veneno dessas três cobras que foram utilizadas. Foi feito, né, elaborado também um esquema de filogenia em que a distribuição das espécies, né, cujo veneno demonstra conter o complexo PLAS e o CAN, e é destacado, né, nessa árvore simplificada. E os ramos, né, colapsados compreendem espécies com predominância de TFT e seus venenos são destacados em triângulos vermelhos. Já os triângulos ricos em PLA são coloridos em verde. E essas amostras, né, dessas outras foram baseadas em outros trabalhos em que eles comparam, né, e eles falam que o primeiro exemplo de uma toxina heterodimétrica PLA
em uma cobra, né, triadal, que eles chamam de, né, eles têm essa diversificação de triadal, né, curta, né, aqui, em contraste, né, daí foram as subunidades que segregam as diferentes frações de HPLC, sugerindo que as duas subunidades são associadas a um complexo heterodímico não covalente. E a M. fortalis, né, ele pode ser atribuída a forte afinidade de associação intramolecular ou a formação de estruturas covalentes ligadas a disulfeto. E, e também, né, eles também no final falam que nessa avianômica, né, fornece outros insights para padrões de composição desses venenos e o regime, né, seletivo, né, que mudou essas características tróficas. Embora eles falem, né, que eles sejam cientes da necessidade de expandir e fortalecer a conclusão gerada a partir desses resultados, né, a hipótese desse trabalho, né, que surge é que a linha de investigação anterior e a ocorrência de dicotomia fenótica, né, entre o TFC e a PLA pode constituir uma nova tendência mantida por meio de seleção de balanceamento entre essas cobras. E eles falam que os estudos também, né, sugerem que o proteoma, né, do veneno por TFT da cobra coral aquática, caçadora de peixes, né, a M. surinamensis, pode ter evoluído sob forte pressão adaptativa para imobilizar rapidamente a presa. E, e a descoberta, né, do veneno da M. frontalis é homólogo às toxinas heterodímeras de cobras corais é, de cauda longa, que foram comparadas na árvore filogenética. E, e eles também dizem que se essa suposta toxina, né, surgiu por meio de evolução convergente ou divergente, a possível relevância, né, biotecnológica para a compreensão dessa nocicepção, né, dos tecidos de dor merece ser estudado melhor no futuro. E é isso, galera. Muito obrigado.